Muito bem, queridos, nós temos uma reflexão muito interessante para todos vocês neste vídeo. Olha, com o início do conflito entre Israel e o Irã, muitas pessoas elas estão querendo saber, elas estão preocupadas se o que está acontecendo naquela região é o conflito do qual a Bíblia chama de a guerra de Israel contra Gog e Magog, ou a guerra de Gog e Magog contra Israel. Esta profecia está em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38 e o capítulo 39. No capítulo 38, verso 1 a seguir, a Bíblia diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Olha, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender nesse texto é que Gog aqui faz alusão a um homem. Gog representa um líder, representa o chefe, alguém que estará liderando um exército, uma tropa muito grande, conforme Ezequiel profetiza. A segunda coisa que a gente precisa entender é que Magog faz alusão a um povo ou a uma confederação de povos, uma confederação de nações que se ajuntarão contra Israel nos últimos dias, dos quais tudo indica que nós estamos vivendo nos dias atuais. É uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. Gog, um homem, um líder, um chefe. Magog, um povo, uma nação ou uma confederação de nações juntas contra Israel. Aí no versículo 3, a Bíblia vai falar de uma região chamada Meseque e de Tubal. Olha que interessante, quando a gente vai pesquisar quais seriam essas regiões nos dias de hoje, Tubal, se você pesquisar aí, vai apontar nos dias de hoje para as regiões da Turquia. Tubal hoje seria a Turquia, com mais alguns países, alguns povos ali em torno da Turquia. E Meseque nos dias de hoje aponta para a atual Rússia. O nome Meseque aponta para a atual Rússia e principalmente para a capital Moscou. São coisas interessantes, né? Quando nós começamos a avaliar o contexto do conflito entre Israel e o Irã, aí a gente também vai descobrir que o Irã é a antiga Pérsia. O Irã é a antiga Pérsia, da qual aqui o profeta Ezequiel, ele vai citar também no verso 5. No verso 5 do capítulo 38 de Ezequiel vai citar aqui persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudos e capacete, fazendo alusão aqui à confederação de nações que se ajuntarão contra Israel. Então, grava bem isso. O Irã é a antiga Pérsia, Meseque aponta para a Rússia, para Moscou, Tubal para as regiões da Turquia. Todas essas regiões que eu estou citando aqui, elas estão ao lado norte de Israel. Ezequiel também profetiza que esse povo viriam juntos do lado do norte, se levantariam do lado do norte e caminhariam em direção a Israel para guerrear contra Israel, para destruir Israel e para despojar os grandes tesouros que existem em Israel. Tudo isso está descrito
aqui no capítulo 38 de Ezequiel e no capítulo 39 de Ezequiel. Vamos lá. Quando nós também olhamos para os aliados do Irã, a antiga Pérsia, nós vamos entender o que está acontecendo e que é provável que de fato nós estamos prestes a enxergar com os nossos próprios olhos, a ver com os nossos próprios olhos esta guerra de Gog e Magog. Por quê, pastor? Porque justamente os aliados do Irã é a Rússia, é a China, são os países da região norte, ao norte de Israel, principalmente China e Rússia e outros países ali menores que estão apoiando o Irã e que são declaradamente contra Israel. Ora, a Rússia, como eu falei aqui, é representada por Meseque, e a Turquia, ou a região da Turquia, é representada por Tubal. Ou seja, meus queridos, mais uma vez, a palavra de Deus, categoricamente, ela vem esclarecer, ela vem trazer luz a tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o cumprimento das Escrituras Sagradas. Não é brincadeira não, gente. Eu sempre costumo dizer às pessoas que têm dificuldade de crer na palavra de Deus, eu sempre digo, olha, se você não quiser crer na Bíblia, creia naquilo que os seus próprios olhos estão vendo. Porque aquilo que os seus olhos estão vendo é o que está escrito na palavra de Deus. Ezequiel, ele fala dessa confederação aqui no capítulo 38, essa união de povos que nos últimos dias se juntaria contra Israel, e esses povos levantariam um grande exército e marchariam em direção para destruir Israel. A Bíblia também fala que esse exército atravessaria ou vai atravessar a pés enxutos o rio Eufrates. Parece loucura, mas estudos já comprovam que o rio Eufrates, em algumas regiões, já está seco ou secando, e que em algumas regiões já é até possível atravessar o rio andando literalmente. Então, é provável sim, é provável que nós estejamos vendo o início desse conflito, o início desta guerra, chamada de guerra de Gog e Magog. Lembrando que a guerra de Gog e Magog não é a batalha do Armagedon. Esta batalha aqui de Gog e Magog não é a batalha do Armagedon. Isso aqui é uma coisa, o Armagedon é outra coisa. O Armagedon seria todas as nações juntas contra Israel. Gog e Magog é uma confederação de nações, de povos, também contra Israel, mas não é toda a terra, não é todas as nações, como diz a Bíblia que será o Armagedon. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que esses povos aqui, eles virão contra Israel, porque o próprio Senhor vai levantá-los contra Israel. Meus irmãos. E por que Deus vai fazer isso, pastor? Porque Deus, ele vai ser glorificado nesta batalha, e todos irão saber que só o Senhor é Deus. No capítulo de número 38 e o versículo 22, Deus fala assim: e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja,
Tudo está no controle de Deus. O que está acontecendo agora, neste momento, lá em Israel e no Irã, tudo está no controle de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. E o propósito de Deus, além de derrotar os inimigos de Israel, além de extirpar os inimigos de Israel, o propósito de Deus é ser santificado, é ser glorificado nesta batalha. A Bíblia diz aqui em Ezequiel que eles virão contra Israel, mas o Senhor vai contender com eles. O Senhor vai derramar o cálice da sua ira sobre eles. O Senhor vai visitá-los com peste, com sangue e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Ou seja, o Senhor vai trazer sobre eles terrível destruição, conforme aqui o versículo 22. A Bíblia diz no 23 que por causa disso o Senhor se tornará conhecido de todas as nações. Todos saberão que o Senhor é Deus, porque o Senhor será engrandecido nesta batalha. É por isso que o povo de Israel, mesmo cercado por inimigos, mesmo cercado por bombas, por mísseis, o povo de Israel descansa e confia, porque eles sabem do que está acontecendo. A grande maioria, é óbvio que também tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles israelitas que não estão nem aí para as profecias, mas a grande maioria sabe o que está acontecendo e sabe que Deus, Ele está com eles para lhes garantir a vitória. Ora, queridos, a Bíblia fala aqui em Ezequiel 38 e 39 que Deus vai pegar esse tal de Gog e Deus vai humilhá-lo de uma tal maneira, Deus vai reduzi-lo a nada de uma tal maneira que todos verão como o agir de Deus vai ser terrível na vida desse tal de Gog. Aí talvez você me pergunte assim: pastor, quem é esse Gog? Quem é esse Gog? Gog é um líder, Gog é um homem, Magog uma nação ou uma confederação de nações contra Israel. Quem é Gog? Ora, Gog pode ser a representação aqui do Vladimir Putin, que é o líder da Rússia, ou de Xi Jinping, que é um líder forte da China. Pode ser também outro líder, mas quando se trata dessa confederação de nações contra Israel, essas confederações que estão se juntando contra Israel, nós sabemos que as duas lideranças principais é Rússia e China, e que seus líderes principais é Xi Jinping e é o Vladimir Putin. Possa ser que esse texto aqui esteja fazendo alusão a eles, quando o texto cita aqui esse tal de Gog, possa ser que esteja se referindo a um desses dois ou a um outro que ainda pode surgir no cenário da geopolítica mundial. Pode surgir também outro líder para liderar essa confederação, e esse líder pode vir representar esse tal de Gog aqui que Ezequiel profetizou, que Ezequiel falou, certo? O interessante também é que Ezequiel 39, a Bíblia diz que essa batalha do Senhor contra essa confederação vai ser tão acirrada que Israel vai acender fogueiras com as armas dos seus inimigos durante 7 anos. 7 anos, a Bíblia diz que Israel vai acender fogueiras com as armas dos seus inimigos, e que por 7 meses Israel vai sepultar os seus inimigos. Meus irmãos, imagine o tanto de gente que vai morrer quando Deus manifestar o seu juízo. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Está escrito aqui, Ezequiel 38 e 39. A Bíblia diz que Israel, durante 7 meses,
vai sepultar os corpos dos seus inimigos, que são esses povos aqui, dos quais eu falei. Essas confederações de nação, esse ajuntamento de tropas de várias nações que estarão juntas com o propósito de destruir Israel. Quero finalizar dizendo a você que está assistindo esse vídeo, que Deus está no controle de tudo, sempre esteve e sempre estará. E que Israel já passou por situação muito pior, ou muito piores, muitas situações terríveis Israel já passou. E Deus foi com Israel e deu vitória a Israel. E não é diferente nos dias de hoje. A gente pode estar vendo o início desta batalha de Gog e Magog, mas a gente já sabe como ela vai terminar. Para os que creem na palavra, amém. E para os que não creem, pastor, amém também. Porque independente de eu crer ou não crer, a Bíblia está se cumprindo. Independente de você crer ou não crer, a palavra de Deus está se cumprindo. Ah, pastor, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de crentes, eu não gosto de Israel. Paciência, mas se você não crê em Deus, nem na palavra de Deus, creia nos fatos, creia naquilo que os seus olhos estão vendo neste exato momento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe Israel. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu prefiro abençoar, para que eu também seja abençoado. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe a mim, a você, as nossas famílias, grandemente, em nome de Jesus.